Obrigada, produção, pela musiquinha. Esperar, né? Vamos esperar mais 4 minutinhos. A gente só quis montar tudo aqui para ver se está tudo funcionando. Vocês que já estão aí, vocês podem me... Espera um pouquinho. O que foi? 5:13. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês puderem responder, se está ouvindo bem, fico feliz. Mais um minutinho. Boa tarde, Raquel. Fabiola, tá ouvindo bem, né? Que bom. Tô vendo todo mundo entrando aqui, que alegria. Natália. Adriana, tudo bem, Adriana? Arisete. Rodrigo. Oi, Rodrigo. Fabiola. Ó, vocês não vão ficar me distraindo com esses negócios que vocês ficam falando aí, hein? Então, gente, 5:15, né? Podemos começar. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra e um prazer muito grande, que é minha cola. Então, a palestra de hoje vai ser sobre a parábola do semeador, né? Que é do capítulo 17, que é o capítulo Sejam Perfeitos, itens 5 e 6. Meu nome é Vera, eu sou uma das voluntárias da Casa Espírita Paul Steve, tá? E é um prazer estar aqui. Então, para a gente começar melhor, vamos fazer a nossa prece, né? Antes de começar, se vocês se sentirem bem com isso, vamos fechar os olhos e vamos respirar 3 vezes. E agora, relaxados, vamos nos conectando com a espiritualidade aqui presente, aí presente. E vamos pensando num lugar onde vocês gostariam de estar, perto da natureza. Quem gostar de mar, vai para o mar, aquele mar azul, areia branca, um sol gostoso. E quem preferir, à beira do rio, vai para a beira do rio, aquele barulhinho de riacho. E vamos agradecendo por tudo que recebemos, tudo que temos recebido, tanta coisa boa, né, gente? E vamos agradecer também por a gente poder estar aqui nesse momento, né? E vamos pedir também que a nossa compreensão tudo seja compreendido com muita clareza, para que possamos depois usar isso no nosso dia a dia, né? Que é importante a gente ter o conhecimento e usar esse conhecimento. Então, com muito amor no coração, com muita paz, muito carinho, vamos voltando e vamos dar início à nossa palestra. Muito obrigada. Então, antes de falar da parábola, eu vou falar um pouquinho da bibliografia, né? E tá tudo bem misturado, tá? Mas o que foi usado? Primeiro, eu queria agradecer um agradecimento especial para Maria Antônia, tá? Maria Antônia foi, como vocês sabem, uma mãe, me mandou um monte de coisa legal. Então, tem outros, então, além da Maria Antônia, temos parábolas que Jesus contou e valem para sempre, parábolas e ensino de Jesus, parábolas terapêuticas, que esse aqui, eu não sei se vocês conhecem, eu achei muito legal, do Alírio, tá? O Evangelho à Luz do Cosmo e Renovando Atitudes do Hamed. E, lógico, né, a nossa base, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, vou falar de novo, todo mundo já falou, mas eu vou falar de novo, o porquê das parábolas, né? Então, nessa época, vocês imaginem o Jesus com aquele espírito de luz iluminadíssimo, né? Como é que ele ia passar a mensagem dele? Então, ele usava as coisas do dia a dia, né? Para que pudesse ser o mais claro possível para eles.
E mesmo assim não era tão evidente, porque mesmo os apóstolos pediram para ele explicar depois. E às vezes pra gente, a gente às vezes não entende bem, porque tem umas palavras, é um português esquisito, e às vezes nem a gente mesmo também não entende, né? Então, mas para isso que a gente tem essa bibliografia, para isso que tem essa gente bacana que esmiuça tudo pra gente, né? Então, essa parábola é contada em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Agora eu vou ler a parábola para vocês, né? Então, vamos lá. Novamente, começou a ensinar junto ao mar e reúne-se junto dele uma turba numerosíssima, de modo que entrou no barco que estava no mar para se assentar e toda a turba estava sobre a terra junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e lhes dizia no seu ensino: ouvi. Eis que o semeador saiu a semear. E sucedeu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Primeiro, tá? Primeiro solo. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente por não haver profundidade de terra. Terceiro solo. E quando raiou o sol, foi crestada e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu nos espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram, e não deu fruto. E o quarto solo, outra parte caiu em terra boa e dava fruto, que desponta e cresce. Um carregava 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ok, essa é a parábola. Então vamos agora. A parábola, de uma maneira geral, Jesus retrata a diversidade evolutiva, os vários graus de maturidade espiritual da humanidade e sua receptividade aos ensinamentos do Evangelho. Tá? Esse é o geralzão. E o foco, tá? O foco é nos diferentes solos, que a gente vai chegar lá, tá? E como se reage a essa semente que vem. Bom, quem é o semeador? O semeador é Jesus, é Deus, é Jeová, é o Deus que vocês quiserem, né? É um Deus. Vamos ficar com Jesus, que é mais a nossa praia, né? Agora, Jesus tem o compromisso de semear, mas ele não tem a obrigação de transformar. A transformação cabe a nós, tá? E a semente? O que é a semente? A semente é a palavra de Jesus, a palavra do bem, né? E todas as religiões falam a mesma coisa, se vocês forem ver. Todas são voltadas para o bem, o amor ao próximo, caridade. Todas as coisas boas, todas as religiões falam a mesma coisa, né? Todos os caminhos levam a Roma. E o que é importante é o conhecimento, porque quando você conhece, você consegue entender melhor as coisas, né? O autoconhecimento, então, né? Conhece a ti mesmo, Sócrates. Alguns dizem que não. É fabuloso, porque você conhecendo, você tem ferramentas para poder mudar. Agora, se você não quer fazer uma introspecção, aí fica difícil, entendeu? Mas esse confronto não é fácil, mas ele é fundamental, porque depois, olha, gente, é muito bom. Então, o conhecimento nos faz entender a dimensão de nosso propósito na Terra, nossa missão, né? Outra coisa importante. A palavra dele é a mesma para todos, sem distinção. O sol nasceu para todos, tá? E assim é a palavra de Jesus. Então, todos têm acesso a isso. Agora, vamos falar do solo. O solo é a capacidade individual de cada um de compreender a palavra de Deus, ou seja, seu estado moral e intelectual, seu adiantamento moral e intelectual, né? O mais importante é o moral. Cada um tem um grau evolutivo diferente. Isso aí, não, sabe? Cada um sabe de si, cada um vai saber em que parte que ele está e sem julgamento, né? Porque ele vai chegar lá. Nós já passamos por isso, vamos passar, tá certo? Metaforicamente, o solo é tão mais fértil quanto melhores forem as suas condições de receber a semente, né? Então vamos agora para os solos, né? São 4 solos. 4. Então vamos lá. Primeira, a beira do caminho. Então, foi semeado lá à beira do caminho. Peraí, meu cabelo. Ou seja, um lugar que não estava preparado para
para germinação de nada, né? O que aconteceu? As aves foram lá e pegaram a semente, levaram para outro lugar, não deu em nada. Qual seria a interpretação disso, então? As pessoas não estão preparadas ainda, elas não têm ouvido de ouvir ainda, né? Não estão preparadas, ou não estão interessadas, né? Então não adianta. Mas aí tem uma coisa. Essas pessoas, elas estão desprovidas de uma certa proteção. Vamos ver se eu explico melhor. A gente sempre fala orai e vigiai. Você está orando, você está vigiando as suas atitudes, as suas ações. Se você deixar a portinha aberta, o que é essa portinha aberta, né? Eu não tô nem aí, maledicência, egoísmo, trapaça, sei lá, todas essas coisas. Trapaça já foi muito profundo, né? Coisas mais leves, vaidade, orgulho, egoísmo. Então essa portinha tá cheia de espírito, né? Menos evoluídos. Então, são espíritos que desencarnaram e nem sabem desencarnar, estão na crosta terrestre. E esses espíritos estão ali, ávidos, né? Para eles terem contato com a coisa material de novo. Então, essa portinha que abre, eles vêm, entendeu? E você está achando que é você que está pensando dessa maneira, mas às vezes não é, você está sendo influenciado, né? Por espíritos menos evoluídos. Então, essas aves seriam esses espíritos menos evoluídos, né? Que estão ali para tirar o que você poderia ter. Vamos para outro solo? Tá, o solo pedregoso agora. Então, o solo pedregoso germina rápido, porque tem pouca profundidade da terra, né? Mas não tem raízes profundas. Então, é aqueles que entram em contato com a palavra de Deus e ficam deslumbrados. Nossa, como é que eu não vi isso antes? Maravilhoso. Maravilhoso. E tô vendo o tempo aqui, tá, gente? O computador apagou. E ficam deslumbrados, e é tudo pela causa de Jesus, e tudo passa a ser voltado para Deus, e qualquer deslize de atitude para eles é um martírio, né? Agora, em consequência disso, eles acreditam que, por estarem fazendo tudo como deveria ser feito, eles estão isentos de qualquer adversidade. E não é assim, não é assim que funciona, né? As adversidades estão aí para nos ajudar a melhorar. Né? Então, aí a primeira adversidade que ele tem, ele fala, não, como assim? Então, não tá dando certo? Eu tô fazendo e não tô recebendo, olha o que eu tô recebendo. Aí é que a gente fala que as raízes são muito sem raízes profundas, então ele não tem um maior conhecimento, e aí ele se perde nessa hora, né? Eles se sentem injustiçados, abandonados, porque não vê o seu esforço recompensado. Tem um exemplo, vocês devem até conhecer essa historinha, é um rapaz que ele fazia tudo no centro espírita, super solícito, e um belo dia, na fábrica onde ele trabalhava, ele perde a mão. Ele fica absolutamente revoltado, isso não poderia ter me acontecido, então isso aí tá por fora, não tá? Eu vou sair do centro espírita, tal, não sei o quê. E aí, depois de uma sessão mediúnica, descobrem que, ficam sabendo que ele ia perder o braço, mas como ele estava evoluindo estava indo tão bem, né? Então as razões são muito mais profundas. A gente tem que, são coisas que não está tudo ao nosso alcance, né? É muito complexo. Humildade, né? É preciso humildade para a gente entender isso tudo. Então o sol, aqui que é o sol, o sol abrasador são os testes, as provações. Então o sol foi lá, a plantinha, não estava ainda fortificada, não tinha raiz, murchou, morreu, né? Então ele não teve força, persistência e coragem para superar as dificuldades. Agora a pergunta: qual é o arado que a vida utiliza para transformar o pedregal em terra fértil? E a gente já sabe, né? É a dor. É a dor, o sofrimento. É isso que nos faz crescer. É para isso que nós estamos na Terra. Né? Bom, vamos lá para os espinheiros. Os espinheiros são as seduções do mundo, o solo potencialmente fértil. Então a pessoa está capacitada para entender e acolher a palavra.
Mas tem os espinhos. O que são os espinhos, né? Então, o espinho é tudo aquilo, o material que seduz, né? Que representa os sentimentos como orgulho, egoísmo, ambição, que ainda preponderam, né? A pessoa é capaz de fazer qualquer coisa para ela se dar bem. Não importa o outro, né? Não importa os meios. Aqueles, às vezes, com uma capacidade intelectual muito adiantada, né? Mas que a capacidade moral não é a mesma e que eles querem competir com Deus, né? Ao mesmo tempo, cada vez mais a gente vê que os cientistas, eles chegam a um momento de todas as descobertas científicas que eles não conseguem mais explicar. E muitos deles já têm uma força maior, tem alguma coisa maior, porque a gente não dá conta de explicar, o que é bárbaro, né? Agora, então aqueles que estão no perfil do espinheiro não têm alternativa para a transformação, a não ser a dor e o sofrimento. De novo, é o mesmo arado que vai ter que ser usado para os espinheiros, assim como para o pedregulho. Agora, gente, não tem nada de errado com os bens materiais. Vivemos no mundo material. É legal ter uma casa boa, é legal ter um carro legal. Ótimo, não tem problema nenhum. O que temos que cuidar é com a relação que a gente tem com isso, né? Porque vocês já repararam, você comprar um apartamento de frente ao mar. Uau, que alegria, que maravilha. Então você fica super excitado, né? E o que acontece com esses... Aí passou um ano, vamos dizer, estou sendo generosa. Você já nem percebe mais que você tem aquela vista, você take for granted, né? Aquilo ali já não... Quantas vezes você estava deprimido ali na varandinha, olhando para o mar? Então, o carro, né? Você compra um carro maravilhoso. Passou um mês, você nem está percebendo mais o carro. Então, é muito efêmero os bens materiais. E fora isso, quando você morre, né, cara? Morreu, você não leva nada. Então, alguma coisa tem aí. Então, vamos lidar com isso de uma maneira legal. Deixa eu ter mais. Por exemplo, o pai, né, que trabalha, tem 3 empregos para dar o melhor para os filhos. Só que ele não dá amor para os filhos. Então, opa, tem uma relação, tá errada aí. Deixa eu ir embora, que senão não acaba hoje. Vamos para a terra boa. E a terra boa... Espero que seja a gente, né? Se não for, a gente tá pertinho, né? Vocês estão aí, eu acho que só o fato de vocês estarem aí me escutando, eu acho que a gente já tá procurando, você já tá buscando, né? Então, na Terra Boa, buscam nos ensinamentos espirituais as respostas às suas dúvidas e o consolo às suas dores, fazendo da prática da caridade um hábito da existência, né? Então, o solo fértil, sementes que darão frutos. O que serão esses frutos? Esses frutos serão amor, exemplo. E depois, quando você estiver bem à vontade com isso, você vai virar um semeador também, que você vai distribuir isso, né? Peraí. Tá, então, o exemplo, né? O exemplo é fundamental. Se você... Vou dar um exemplo bobinho, tá? Você fuma, aí você pede pro seu filho que não vai fumar. Como é que fica? Não dá, né, gente? Então, aquela história. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, vamos tomar cuidado com o exemplo. Uma coisa interessante aqui, ó. Colocar em prática os ensinamentos que produz de acordo com suas obras. Porém, essas obras, às vezes, não é a que fazemos fora de nós, mas sim dentro de nós mesmos e que reflete fora de nós. Isso é muito legal. Esses frutos, às vezes, é a sua reforma íntima. Né? Por exemplo, eu ando muito com jovem e tal, e eu vejo eles falando, ai, cara, eu percebi um negócio em mim que tá sempre se repetindo, e eu não gosto disso, e fica mal. E aí eu acho fantástico, porque eu acho assim que, primeiro, ele se permitir se questionar, né? Segundo, ele reconheceu o que é o problema. Quer dizer, o próximo é mudar, mas esses 2 passos são enormes, né? Então, a reforma íntima é fundamental, né? Você ter a coragem de dar sua cara a tapa. Isso é bacana. Bom, e aí nessa terra boa, né? Ela ainda é dividida em 3 terrenos, que são de 30, 60 e 100.
Tem gente que ainda está com 30% da capacidade, outros estão com 60%, outros estão com 100%. Cada um no seu passo, né? Cada um no seu passo. E agora, então, falei dos solos, né? E agora eu vou fazer alguns comentários conclusivos. Deixa eu ver as horas, que eu fico... Tá, tem um tempinho. Jesus veio construir o reino dos céus no nosso íntimo. Este caminho começa com a nossa conexão com a centelha divina que existe em nós, né? Sois deuses, ele fala. Primeiro produzimos as sementes do amor dentro de nós para depois ofertar ao nosso próximo, dividir com o universo. Então, temos que ter auto-amor para depois a gente poder dar amor, né? Tudo tem uma sequência. Mas uma coisa legal. Mas nenhuma semente será perdida. Todos os solos se tornarão férteis um dia, em alguma encarnação. Por isso que a gente vai ir várias vezes, né, gente? A gente volta, tá? Queria falar isso pra vocês, não, mas a gente volta. Acho eu, né? Então, como cada um tem o seu momento, por favor, não tente passar os seus conhecimentos entusiasticamente a quem está em solo diferente do seu, que é muito chato, né? Então, por exemplo, já viu Testemunha de Jeová? Que coisa mais chata. Bate na sua casa e quer te converter naquele minuto que você está fazendo a comida? Não dá. Então, é isso. Deixa a pessoa te abrir a porta, né? Quando ela te abrir, aí você vai, fala. Eu, às vezes, até evito falar Deus, eu falo universo, que é para não ter nenhuma conotação religiosa, que às vezes as pessoas transam melhor, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Tem mais uma coisa aqui bacana, que é Mateus capítulo 13, versículo 13. E existindo diferentes graus de evolução espiritual e de entendimento, cada um enxerga de uma maneira. E mesmo que queiramos fazer com que alguém compreenda a força, nossa tentativa será em vão. Tudo tem sua hora. Essa é a lei da natureza. Então, tudo tem sua hora. É uma coisa legal pra gente levar pra tudo. Ainda mais de dia que a gente vive de ansiedade, uma ansiedade maluca. Todo mundo, né? Tudo tem sua hora. Calma. Tô falando pra mim mesma, tá? Vamos continuar aqui. E vou repetir. Quem tiver ouvidos de ouvir, ou seja, condição de entender, que assim o faça. Assim o faça e não fique numa posição contemplativa. Porque fé sem obras não é nada. Tá? Então não adianta assim, seu livro dos Espíritos de cor, então pode pergunta tal. Não, não é isso. Não. Que legal, bacana, né? Que você sabe isso tudo, fantástico. Mas não é isso, né? Se você souber 3 e aplicar as 3 na sua vida, eu acho que você vai ser mais lucrativo. Então, obras, vamos fazer, vamos produzir, vamos nos conhecer, vamos melhorar, né? Porque o semeador é aquele que distribui a palavra e age também, né? Ele se desloca, sai da sua área de conforto, vai semear o amor no próximo. Toda ação do bem, os bons pensamentos, sentimentos são considerados boa semeadura. Sair da zona de conforto. Vocês acham que eu tô confortável aqui? Não, né? E a ansiedade que eu fiquei? Mas eu sei que eu tô ajudando, né? Quantos palestrantes tem? Todos têm que estar aqui. Então eu tô ajudando, tô fazendo a minha parte, né? Eu gosto de falar, mentira que eu tô sofrendo. Não tô sofrendo, não. Mas, por exemplo, aí eu fico pensando, né? O pessoal que faz EAE. É um comprometimento, Escola de Aprendiz do Evangelho. É um comprometimento de 2 anos e meio a 3 anos todo sábado. O pessoal que vem à recepção da nossa casa. O pessoal que guarda as cadeiras. O pessoal que fica com as crianças. Entendeu? Então todo mundo sai da zona de conforto para ajudar. Isso que é bacana demais, gente. Isso é bacana demais. Né? Então é isso que a gente tem que fazer. Deixa eu ver o que mais aqui. Que fique claro, não tem julgamento, mas tem a responsabilidade individual. E o mais bonito, desejo de nos transformar. Tá? Temos que ter o desejo. Desculpa, gente. Temos que o desejo de nos transformar, de mudar, né? Que é difícil. Mas nós vamos lá. Vocês estão aqui, já é um passo, né? Vocês estão aqui me ouvindo, pegaram esse tempinho para ver, para ouvir, para refletir. Tá valendo.
E cada encarnação é uma escola e a gente vem cada vez melhor. Essa é a nossa melhor versão, né? Então a gente sabe que a gente vem a uma escola. E aí uma outra coisa legal é se a gente pensar na nossa vida. A gente vem bebezinho, criança, adolescente, jovem, maduro, velho. A gente não tem que passar por todas essas etapas? Ninguém queima etapa. Queima, não queima. Não dá pra queimar. Todos não convivem muito bem? Convivem muito bem, né? Então é a mesma coisa. Cada um no seu quadrado. Cada um na sua fase, cada um no seu momento. Não esqueça do alto amor. Às vezes a gente é legal com todo mundo, mas muito severo com a gente mesmo, né? Então amem-se, porque se vocês não se amarem, vocês não podem dar amor ao outro. Uma boa notícia, gente. Os espinhos e pedregulhos não são eternos, tá? Mas vai ter aquela fasezinha para você sair daí, que é a reforma íntima, que é a dor, o sofrimento, né? Kardec, no seu comentário no item 6 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, estende o simbolismo da parábola aos seguidores da doutrina espírita, para que continuem se instruindo no conhecimento da doutrina, vivenciando seus ensinamentos no seu dia a dia, e comenta no item 4 do mesmo capítulo o tempo da evolução de cada um. Reconhece-se o espírita pela transformação moral, e pelo seu esforço, isso vale muito, e pelo seu esforço em domar suas más inclinações. Isso é muito bacana, transformar e se esforçar para melhorar, né? E no livro Renovando Atitudes, do Hamed, ele fala, na vida não existe... Parece que eu já li isso, mas vou ler de novo. Na vida não existe antecipação nem adiantamento, somente o tempo propício de cada um. Cada indivíduo absorve a sementeira de acordo com suas possibilidades e habilidades existenciais. Agora isso aqui eu acho super bonitinho. O convite da vida é sempre a transformação. Para melhor, lógico, né? E o nosso propósito não é de mudar os outros, nem mudar o planeta, é mudar a gente, né? O que a gente pode fazer é mudar a gente. Você vai mudar o outro com o seu exemplo, isso sim, né? Você vai melhorar o mundo a partir do momento que você cuidar do seu environment, né? Do seu meio ambiente. E vamos desenvolver o reino de Deus dentro de nós. E é importante lembrar a parte do Pai Nosso que ele fala, seja feita a vossa vontade. E qual é a vontade do Pai? Nossa evolução. E essa evolução só depende de nós mesmos. É isso aí. Então agora vai ter dever, tá? Eu sou professora, né? Eu gosto de dar um dever, né? Então o dever são algumas perguntas para vocês se fazerem, né? Então, a primeira delas é, que tipo de solo tenho sido? Questão 2. Quantos frutos tenho produzido? 3. Que tipo de exemplos tenho semeado? 4. O que estamos fazendo da semente que recebemos? 5. A semente boa, mas e o solo? Tá? Então, essas perguntinhas para vocês refletirem. E é isso aí. Muito obrigada, tá? Era o que eu tinha para dizer hoje. Então, vamos agora fazer nossas vibrações, tá? Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos, se vocês ficarem confortáveis. Ficam da maneira como vocês quiserem. Respirando. E vamos, nesse momento, vibrar, tirar de nós as melhores energias, nossos sentimentos os mais nobres, para oferecer a todos aqueles que estão passando por provações difíceis, por todos aqueles que desencarnaram recentemente, por todos os enfermos, por todos os médicos, paramédicos, enfermeiros, todos esses que estão cuidando de nós nesse momento tão difícil do Covid. Vamos vibrar pelos governantes de todos os países, principalmente pelo Brasil. Vamos vibrar pelo sem-teto, nesse frio agora que está chegando. Vamos vibrar pelos espíritos menos evoluídos, pelo Vale dos Suicidas, pelo espíritos menos evoluídos, pelos perturbados em geral, pelos encarcerados,
por todos aqueles que saíram do caminho do bem. Vamos vibrar pelo povo aborígene, que também nos permitiu estarmos aqui nessa terra tão abençoada. Vamos vibrar por todo mundo, toda a nossa família querida, por nossos amigos eternos. E vamos vibrar por nós mesmos, criaturas tão necessitadas do amparo divino. Que assim seja, demos graças a Deus. Muito obrigada, gente. Um abraço, bom final de semana.